Me chamaram de velha interesseira. Me expulsaram da casa onde eu só queria amar. Fugi pela madrugada, com uma mala e uma colcha. Dormi em abrigo, mas acordei em mim. Quer saber como uma mulher invisível virou exemplo para outras? Sempre fui uma mulher de fé e silêncio. Desde que meu marido faleceu, há 8 anos, a casa ficou grande demais para mim. Os passos ecoavam nos cômodos, e o cheiro dele ainda vivia no travesseiro, que eu não tive coragem de trocar. Meus filhos, André e Carla, moram longe. Dizem que me amam, mas amor que não visita, que não liga, é só lembrança. Eles acham que porque me sustentam com um depósito mensal, cumprem seu papel. Mas coração de mãe não se alimenta só de dinheiro. Minha rotina era simples. Acordava cedo, fazia meu café preto e regava minhas rosas. Cada flor tinha nome. Uma era Sandra, como minha vizinha de infância. Outra era Maria, como minha avó. Era uma forma de manter vivas as vozes que me fizeram companhia ao longo da vida. Às vezes, eu arrumava a mesa para 2, como se o tempo fosse trazer alguém de volta. E quando o silêncio me apertava o peito, eu dizia para mim mesma: tudo bem, Lúcia. Hoje você só precisa sobreviver mais um dia. Vai sair hoje, dona Lúcia? Perguntava a Neide, minha vizinha e amiga de anos. Só se for para conversar com as plantas. Eu respondia com um sorriso leve e triste. Neide sabia. Ela também era viúva. Sabia que depois dos 60 a solidão muda de nome. Vira companhia, vira hábito, vira sombra que anda com a gente. Mas eu nunca reclamei. Eu pedia pouco da vida. Um café quentinho, saúde e alguém que perguntasse como foi meu dia. E todas as noites, antes de apagar a luz, eu fazia uma oração silenciosa. Senhor, não precisa ser amor, não. Pode ser só alguém que escute, que veja quem eu sou por dentro, mesmo com os cabelos brancos e os passos lentos. Só isso. Nunca imaginei que essa prece simples fosse encontrar caminho. Eu achava que as orações das mulheres mais velhas subiam mais devagar. Mas Deus tem seu tempo. E quando Ele responde, ninguém segura. Foi numa manhã nublada de terça-feira que tudo começou a mudar. O portão emperrou, como sempre fazia quando a ferrugem brigava com o tempo. Eu já ia buscar uma chave de fenda quando ouvi uma voz atrás de mim. Quer ajuda, senhora? Virei-me e vi um homem alto, moreno, com olhos de quem carregava a história. Sorri sem perceber. Ele ajeitou o portão com facilidade e me devolveu o sorriso. Pode me chamar de Marcos, ele disse. E naquele momento, sem que eu soubesse, minha vida começava de novo. Marcos apareceu mais vezes depois daquele dia. Disse que fazia pequenos serviços no bairro enquanto procurava algo fixo. Sempre educado, ofereceu ajuda para consertar o portão, de vez. Eu aceitei e fiz café. Sentamos no banco de madeira sob a sombra da mangueira e conversamos por horas. Ele parecia ouvir com o coração. Quando falei sobre as rosas, ele disse: a senhora fala das flores como se fossem gente. E eu ri. Talvez sejam. São mais leais que muita gente por aí. Na semana seguinte trouxe bananas da feira. Na outra, pão de queijo. Era como se ele estivesse construindo uma ponte entre nossos mundos. Um tijolinho por vez. Comecei a esperar. Por ele. Colocava um pratinho a mais na mesa. Ajeitava o lenço no pescoço. E o coração que eu jurava ter aposentado começou a bater diferente. Um dia, ao me ajudar a levantar do banco, sua mão tocou a minha. Por um segundo, o tempo parou. O toque foi leve, mas em mim causou um furacão. É raro ver alguém com tanta calma assim, dona Lúcia. Ele comentou tomando o café. Depois dos 60, a gente aprende que a pressa só atrasa o coração. Respondi. E ele sorriu. Não era só gentileza. Havia ternura no olhar dele. Uma ternura que eu não recebia há anos.
Pela primeira vez em muito tempo, não me senti invisível. E isso, para uma mulher da minha idade, vale mais que qualquer presente. As conversas viraram rotina. Falávamos sobre música antiga, receitas de mãe, perdas que a vida nos trouxe. Marcos ouvia tudo como se fosse precioso. Quando contei sobre meu marido, ele baixou os olhos e disse: ele devia ser um homem de sorte. E meu peito aqueceu. Não era bajulação, era cuidado. Um cuidado tão raro que eu quis guardar numa caixinha. Comecei a sonhar e a me sentir ridícula por isso. Mas, no fundo, eu queria acreditar que ainda merecia amor. Uma tarde, ele chegou diferente. Sentou-se mais perto e disse: Dona Lúcia, a senhora sabe que eu gosto da sua companhia, né? Eu engoli seco. Gosto mais do que da de qualquer outra pessoa. Meu coração vacilou. Quis correr, gritar, fugir daquele sentimento que me invadia como um rio descontrolado. Mas eu fiquei e sorri. Marcos, você não tem medo do que vão dizer? Ele me olhou firme e respondeu: tenho medo é de não viver o que o coração manda. A vizinhança não perdoou. Neide, sempre tão próxima, me chamou para conversar na sala. Lúcia, você tá mesmo com aquele rapaz? Com o Marcos? Eu respirei fundo e respondi: tô, Neide. Ele me trata com respeito, com carinho. Ele me enxerga. Ela ficou em silêncio por um instante e disse: só cuida do seu coração, amiga. O povo não sabe amar, só julgar. E ela tinha razão. Os cochichos começaram nas calçadas. Tá se engraçando com o novinho, ouvi de uma senhora na quitanda. Carla me ligou em tom de fúria. Mãe, isso é uma vergonha. Um homem mais novo toda hora na sua casa. A senhora esqueceu que tem idade? Eu respirei fundo. Filha, eu não esqueci que tenho idade. Esqueci foi que ainda podia amar. Ela desligou. Dias depois, André apareceu no portão. Bateu forte, como se quisesse acordar a casa. Mãe, esse cara tá te usando. Acorda! Olhei nos olhos dele e disse: eu tô acordada, filho. Mais do que nunca. A dor maior não era o julgamento dos outros. Era perceber que meus próprios filhos me viam como um fardo, como alguém que devia viver calada, à margem, esperando a morte chegar. Eles não queriam me ver feliz, queriam me ver quieta, invisível. E isso doía mais do que palavras rudes. Eu me perguntava: que mal tem amar de novo? Que pecado é esse que só pesa quando é a gente que vive? Numa noite de sábado, Marcos me trouxe flores. Rosas vermelhas, como as que eu cuidava no quintal. Vamos sair daqui, Dona Lúcia. Só nós dois. Começar uma vida nova. Longe desses olhares, longe das vozes que machucam. Eu travei. Senti medo. Mas ele segurou minha mão com firmeza e disse: confia em mim. Você merece um amor que te abrace por inteiro. E naquele instante, eu soube. Era agora ou nunca. Na segunda-feira, vendi a casa. Guardei as fotos da família numa caixa. E levei apenas o que cabia numa mala e num coração cheio de expectativa. Quando saí, toquei a parede da sala. Abracei o batente da porta e disse baixinho: obrigada por tudo. Mas agora é hora de me escolher. E fui, com lágrimas nos olhos e a coragem que só a dor pode dar. Fui com ele, por mim. Começamos a nova vida em São José dos Campos, mas o ar não tinha cheiro de recomeço. Era como respirar dentro de uma caixa. Marcos decidiu que ficaríamos com a família dele, só até arrumar nosso canto. Mas eu senti que aquela casa não era minha, desde a primeira olhada de Dona Lídia. Ela me mirou com um desprezo que queimava a pele. Essa é a Lúcia? Ela disse, segurando o ar como se fosse espinho. Roberta, a irmã, nem me olhou. Apenas bufou
e sumiu corredor adentro. No primeiro café da manhã, Dona Lídia passou direto por mim. Quando Marcos insistiu para eu sentar à mesa, ela soltou. Mesa não é lugar de qualquer uma. O pão travou na minha garganta. Só precisamos de tempo, ele cochichou. Mas o tempo naquela casa era ácido. No segundo dia, fui ajudar com a louça. Deixa que aqui a gente sabe fazer as coisas direito, disse Roberta com o olhar cortante. Voltei para o quarto e fiquei horas mexendo no terço da minha mãe. Me dá força, Senhor, sussurrei com os olhos molhados. Tentei esconder o desconforto. Fiz bolo, arrumei a sala, dobrei roupas. Mas qualquer gesto virava motivo para desprezo. Você não precisa se exibir, ouvi certo dia. Marcos via, ouvia e nada fazia. O homem que me prometeu amor agora me oferecia silêncio. À noite, ele me abraçava como se nada estivesse acontecendo. Vai passar, dizia, enquanto eu apertava os olhos para não chorar. Eu estava perdendo minha voz. E mais que isso, estava perdendo a Lúcia que sabia se defender. Aos poucos fui desaparecendo. Já não sentia gosto na comida, nem vontade de conversar. Minha mala seguia encostada no canto do quarto como um lembrete de que aquela casa não era minha. Um dia abri a velha caixinha onde guardei meu anel de viúva, uma foto antiga e um bilhete da minha mãe que dizia: Nunca abaixe a cabeça, o céu tá lá em cima. Senti um nó na garganta. Aquilo me lembrava quem eu fui, quem eu podia voltar a ser. Naquela noite olhei o teto e rezei em silêncio. Deus, não me deixa esquecer de mim. Eu já perdi muita coisa, mas não quero perder a mim mesma. E enquanto o vento batia leve na janela, entendi que o amor que me trouxe até ali talvez não fosse o amor que me salvaria. Eu só ainda não sabia como sair, mas algo dentro de mim começava a se mexer. Uma força silenciosa, como flor brotando no asfalto. Os dias naquela casa escorriam lentos, como água suja no ralo. Dona Lídia não falava comigo. Ela me fuzilava com os olhos. Roberta fazia piadas veladas. Será que ela aguenta subir escada? Disse um dia rindo com o irmão. Eu fingia que não ouvia, mas por dentro me estilhaçava. Marcos percebia, mas silenciava. Tentava compensar com beijos frios e promessas mornas. Era como receber flor de plástico. Parece bonita, mas não tem perfume, nem vida. Uma manhã fui fazer café. Dona Lídia entrou na cozinha e ficou ali, de braços cruzados. Quer saber o que me dá nojo? Ela disparou. Essa pose sua, fingindo ser doçura quando veio aqui para arrancar o que restou do meu filho. Respirei fundo. Eu não quero nada. Só vim amar. Ela riu com desprezo. Mulher da sua idade devia estar fazendo crochê, não se metendo com um homem novo. Eu tremi, mas permaneci de pé. Saí dali em silêncio e fui direto ao quarto. Abracei meu travesseiro e chorei em silêncio. No quarto, abri minha mala e tirei um pano antigo. Era a colcha que bordei quando me casei, cheia de florzinhas tortas e lembranças certas. Ali, no meio daquela guerra, aquela colcha me lembrava que eu já fui feliz. Passei as mãos sobre os pontos, como quem revive um tempo, de paz. E jurei para mim mesma, eu não nasci para viver em trincheira, mas eu ainda não tinha forças para fugir. O medo me paralisava. E a esperança, mesmo ferida, ainda sussurrava. Espera mais um pouco. À noite, deitei ao lado de Marcos. Elas me odeiam. E você finge que não vê. Ele ficou quieto. Depois disse: Elas são difíceis, mas vão acostumar. Eu respirei fundo. Não sou o móvel da casa, Marcos. Sou gente. Tenho alma, coração, tenho história. Ele virou de lado.
E o silêncio dele me respondeu mais do que qualquer palavra. Ali, naquele quarto que não era meu, me senti mais só do que nunca. E entendi. O que me doía não era a maldade delas. Era a covardia dele. Uma tarde no varal, Dona Lídia passou por mim e disse: "Você é igual folha seca. Só serve para cair." Fechei os olhos. Senti o sol queimando minha pele e pensei: quem caiu não fui eu. Foi a ilusão. Voltei ao quarto, abri minha Bíblia e li um versículo ao acaso. "Levanta-te e anda." Era como se Deus dissesse: "Tá na hora." Meu coração ainda hesitava, mas a semente da decisão começava a brotar. E dessa vez, era para florescer. O almoço de domingo virou palco da minha vergonha. A casa cheia, os pratos servidos e eu tentando sorrir. Marcos me chamou para sentar ao lado dele. Antes que eu me acomodasse, Dona Lídia falou alto para todos ouvirem: "Deixa sentar, né? Afinal, ela já pegou a casa, o filho, falta só o sobrenome." Todos congelaram. O silêncio foi cruel. Marcos ficou pálido. "Mãe, para com isso", disse fraco. Eu me levantei devagar. "Com licença, tenho mais fome de paz do que de comida." Fechei a porta do quarto e desabei. Chorei com o rosto no travesseiro, como criança rejeitada. Chorei a dor de ser chamada de aproveitadora. A dor de ter meus sentimentos reduzidos a interesse. Mas o que mais me feriu foi ver que Marcos não me defendeu com firmeza. Ele apenas sussurrou. E quando alguém nos ama de verdade, não sussurra, grita. E naquele momento eu soube. Meu lugar não era mais ali. À noite ele subiu. "Lúcia, desculpa, minha mãe é complicada." Eu me sentei na beira da cama. "E você, Marcos? É o quê?" Ele não respondeu. Deitou ao meu lado como se nada tivesse acontecido. E eu vi. O amor que eu tinha não cabia mais naquela casa. Comecei a planejar minha saída. Separei roupas, contei o dinheiro. Guardei minha colcha bordada como símbolo da Lúcia que não aceita viver invisível. Na madrugada de sexta preparei tudo. Peguei meu terço, beijei a foto dos meus filhos e escrevi um bilhete. "Obrigada por me mostrar que ainda sou capaz de sentir. Mas agora vou aprender a me escolher." Saí com a mala, andando leve como nunca. Não olhei para trás, porque mulher que decide se libertar não volta. Ela voa. Peguei o ônibus no terminal e sentei na última fileira. Pela janela vi o dia clarear. E com ele, nasceu em mim uma nova esperança. Segurei a colcha no colo, fechei os olhos e murmurei: "Senhor, não sei para onde vou, mas sei que o pior ficou para trás." O banco era duro, o corpo doía, mas meu coração estava inteiro. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia livre. E isso, para uma mulher como eu, era mais que recomeço. Era renascimento. Minha querida, eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente abaixo e, para me ajudar, curte o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias aqui. Desci do ônibus com a mala numa mão e a alma esvaziada na outra. A madrugada era fria e silenciosa, como se o mundo tivesse sido desligado. Sentei num banco de praça, abracei minha colcha e chorei baixinho. Pela primeira vez em muito tempo, chorei sem medo de quem ouviria. Um senhor passou apressado, fingindo não ver. Minutos depois, uma mulher de vestido floral se aproximou. "Você tá bem, filha?" Olhei para ela e desabei. "Só preciso de um lugar onde eu não seja um erro." Ela me deu café de uma garrafinha e um abraço de verdade. O nome dela era Teresa. Me levou até uma paróquia no bairro Santana, onde havia um abrigo feminino.
A igreja tinha cheiro de pão fresco e chão limpo. Lá encontrei Irmã Clarice, uma mulher de olhos duros e coração largo. Aqui ninguém te mede pela idade, pela roupa ou pelas escolhas. Aqui, você é filha de Deus. Aquilo me desarmou. Entrei com passos lentos e coração acelerado. Dormi numa cama de ferro, com um lençol limpo e uma oração nos lábios. Obrigada, Senhor, pela fresta de luz no fim desse túnel. Nos primeiros dias, fiquei em silêncio. Só observava. As outras mulheres tinham marcas nos braços, nos rostos e na alma. Uma delas, de trança no cabelo, me disse: homem não precisa bater para destruir. Às vezes ele mata a gente devagar, só não chama de morte. Aquilo me atravessou. Um dia sentei no pátio e contei minha história. Quando terminei, essa mesma mulher olhou para mim e perguntou: você ainda ama ele? Respirei fundo. Amo. Mas agora sei que amor que não defende vira prisão. E eu nasci para andar livre. Naquela noite, tirei da mala a colcha antiga que fiz quando casei. Ela estava desbotada, mas era minha. Deitei com ela no colo, como se fosse proteção. Segurei o terço e rezei baixinho. Obrigada, Deus, não pelo que perdi, mas pelo que escapei. Pela primeira vez em meses, dormi em paz. Acordei com o som de mulheres rindo na cozinha. Era um novo mundo. Um onde ninguém me olhava como um trapo. Onde me ofereciam pão e respeito. E isso, para mim, era mais do que um lar. Era cura. No fundo do abrigo havia uma caixa com lãs doadas. Peguei uma meada lilás, sentei na varanda e comecei a crochetar. Cada ponto parecia costurar um pedaço meu que estava rasgado. Uma moça se aproximou. Você sabe fazer flor de crochê? Sorri. Se não lembrar, eu invento. Fiz uma flor torta, colorida, e dei a ela. Guarda. Um dia isso vai te lembrar que você também pode florescer. Ela chorou. E naquele momento entendi que a mulher que fui, ferida, podia agora ser farol. O crochê virou minha oração silenciosa. Cada ponto apertado era uma ferida fechada. Comecei com panos simples, depois flores, depois tapetes. As outras mulheres queriam aprender. Formamos uma roda todas as tardes. Era como um templo sem altar. Ríamos, lembrávamos, chorávamos. Eu dizia: se a linha quebra, a gente dá um nó e segue. E elas entendiam. Porque naquela varanda cada mulher era feita de linha, dor e esperança. Um dia, a Irmã Clarice me olhou por cima dos óculos. Lúcia, por que você não leva essas peças para a feira da paróquia? Hesitei. E se ninguém comprar? Ela se aproximou firme. Se você não enxergar seu valor, o mundo vai seguir cego. Quase desisti no sábado de manhã. Estava com medo. Mas uma das meninas do abrigo me empurrou a caixa de crochê e disse: vai, porque se você vencer, a gente acredita que pode também. Levei tudo numa caixa de feira, coberta com pano florido. Era simples, mas era meu. Na feira montei minha mesinha. Toalha florida, colcha dobrada ao lado, flores na ponta da mesa. As pessoas olhavam, elogiavam. E quando vendi minha primeira flor de crochê, corri para o banheiro e chorei. Chorei por tudo, pela humilhação que me trouxe até ali e pela força que me mantinha de pé. Voltei para a barraca, sorri e vendi mais. No fim do dia tinha dinheiro no bolso e orgulho no peito. Era pouco, mas era limpo. Era meu suor transformado em arte. Uma semana depois recebi uma visita surpresa. Fernanda Teles, repórter da TV local. Posso contar sua história? Fiquei nervosa. Você acha mesmo que alguém vai querer ouvir a história de uma mulher chamada de Trapo Velho? Ela segurou minha mão.
principalmente por isso. Gravamos ali mesmo na feira. Falei do amor, da rejeição, do abrigo e do crochê. Mostrei minha colcha, meu terço, meu coração remendado e disse: se ainda tem linha, ainda tem conserto. A matéria foi ao ar numa quarta-feira. No dia seguinte, meu telefone, um velho aparelho doado, não parava de tocar. Gente de todo, canto querendo comprar, aprender, doar. Irmã Clarice riu. Virou celebridade, filha. Eu ri também, pela primeira vez, sem dor. Peguei meu terço e murmurei: obrigada, Deus, porque o que o mundo chamou de resto, o Senhor usou para construir um novo começo. E então, ele apareceu. Marcos, de barba por fazer, olhos baixos. Vim te buscar. Respirei fundo. Agora, Marcos, é tarde. Depois da reportagem, virei referência. Sem querer, fui convidada para um encontro sobre mulheres maduras e independência. Você é a prova de que nunca é tarde demais, disseram. Irmã Clarice foi comigo. Sentamos lado a lado numa roda com 20 mulheres. Contei tudo, do portão emperrado à colcha dobrada na mala. No fim, me aplaudiram de pé. Uma senhora me abraçou e disse: você me salvou sem saber. E naquele abraço, senti que a dor que me feriu agora curava outras. Com a ajuda das vendas e de doações, aluguei um espaço pequeno. Era simples, mas cheio de luz. Pintei as paredes de lilás e amarelo. Preguei minha colcha antiga na parede da entrada, como bandeira de quem venceu. Montei mesinhas com linhas coloridas, pendurei plaquinhas bordadas com frases de força. Chamei de Casa das Linhas Vivas. Ali, mulheres de todas as idades aprendiam crochê e contavam histórias. Era mais que uma oficina. Era um ninho. Num sábado de sol, recebi uma ligação. Era Carla, minha filha. A voz tremia. Mãe, me perdoa. Eu te julguei. Eu te machuquei. Me faltaram palavras. Te amo, filha. Sempre amei. Marcamos de nos ver. No domingo ela veio. Me abraçou como nunca. Você é muito mais forte do que eu imaginava. Choramos as duas. André ainda não falou comigo. Mas agora eu entendo. A paz não depende dos outros. Ela nasce quando a gente se acolhe por dentro. Uma tarde, ajeitando panos na vitrine, vi uma senhora parada, me observando. Você é a Lúcia, do crochê? Sorri. Sou, ela disse. Aos 70, achei que minha vida tinha acabado. Mas agora quero aprender também. A abracei com força. Vem, ainda tem muita linha pela frente. E naquele abraço percebi. Minha dor se transformou em semente. E o jardim que brotou já não era só meu. À noite, sentei na cadeira da varanda da Casa das Linhas Vivas. O vento balançava os fios pendurados. Peguei meu terço e agradeci. Senhor, obrigada por não desistir de mim quando até eu quis parar. Olhei para a colcha na parede. Ela era torta, remendada, antiga e linda. Igual a mim. Igual a tantas mulheres que renascem em silêncio. Ponto por ponto. 2 dias após a matéria ser reprisada na TV, ele apareceu. Marcos. Parado na porta da Casa das Linhas Vivas, com os ombros caídos e os olhos úmidos. Eu vi você falando e percebi que perdi algo que nunca mais vou achar. Fechei a porta com calma e o chamei para sentar. Você não perdeu agora, Marcos. Você deixou que me perdessem por você. Ele respirou fundo. Eu fui fraco, Lúcia. Devia ter gritado, ter batido na mesa, ter te protegido. Balancei a cabeça. Era o mínimo. Mas você escolheu o silêncio. Ele olhou para a colcha na parede. Tocou um pedacinho da borda e disse:
Lembra quando a gente se cobria com ela? Você sempre dizia que ela te aquecia até nos dias quentes. Assenti, emocionada. Ela nunca me julgou, nem ficou calada quando me machucaram. Ele baixou os olhos. Eu não sei como consertar o que fiz. Respirei devagar. Nem precisa. Eu me reconstruí sem você. Vi uma lágrima descer. Ele tentou sorrir. Você virou algo que eu não tive coragem de ser. Sorri de volta. E por isso, agora, sou livre. Depois que ele se foi, fechei a porta e sentei na poltrona da entrada. As alunas me olhavam em silêncio. Dona Antônia quebrou o clima. Se fosse eu, já tinha voltado. Coração mole, sabe? Sorri. O meu era de pano, mas hoje é de linha grossa, ponto firme. Coração, costurado com dor, não se rasga por saudade. A frase virou bordado no dia seguinte. Foi pendurada logo acima da estante de novelos. E ali ficou, como aviso e amparo. Naquela noite, irmã Clarice me levou para jantar fora. Sentamos num restaurante simples, mas aconchegante, com cheiro de alho refogado e pão na chapa. Ela segurou minha mão e disse: "Você sabe o que é agora, né?" Fiz que não. Você é salvação para mulheres que já se acharam perdidas. Senti a garganta fechar. E pensar que um dia eu fugi com medo. E agora eu ensino outras a se encontrarem. Ela ergueu o copo de suco. As que fugiram e as que voltaram para si. Antes de dormir, escrevi uma carta para mim. Querida Lúcia, você cruzou vales escuros e encontrou abrigo dentro de si. Você não é sobrevivente. Você é costureira de si mesma. E mesmo que o mundo tente te rasgar de novo, você já sabe. Agulha firme, linha forte, amor próprio dobrado. Dobrei a carta com cuidado e coloquei entre as dobras da colcha. Ela agora guardava minhas versões. A que amou, a que caiu, a que se reergueu. E a que, enfim, se escolheu. A Casa das Linhas Vivas virou um refúgio de histórias remendadas e corações refeitos. Toda semana chegava uma mulher nova com olhos vermelhos e mãos trêmulas. Algumas traziam marcas no rosto, outras no silêncio. Acolhíamos todas. As paredes foram enchendo de quadrados bordados com frases como: "Fui ferida, mas não derrotada. Ainda sei florescer." E "Amor bom não diminui." Minha colcha ficou exposta na entrada, ao lado de uma placa. Cada ponto tem uma lágrima, mas também tem esperança. As aulas de crochê se transformaram em rodas de escuta. Um dia, Marlene, de 73 anos, tremia ao pegar essa agulha. Fui casada há 40 anos com um homem que nunca me chamou de bonita. Me ajoelhei ao lado dela, segurei sua mão e disse: "Então vamos fazer a flor mais bonita dessa mesa. E ela vai levar o seu nome." Ela chorou. E naquela tarde, todas aplaudiram sua primeira flor. Ali, ninguém era invisível, nem velha demais, nem fraca. Cada mulher era força em processo. Fui convidada para dar palestras em igrejas, escolas, programas de rádio comunitária. No início, tremia com o microfone na mão. Mas logo percebi. A força não estava na minha voz. Estava na história que eu não escondia. Um dia recebi uma carta de uma neta. Minha avó assistiu seu vídeo e decidiu sair de um casamento de 50 anos que só a fazia chorar. Li em voz alta para o grupo. E pela primeira vez, chorei sem vergonha na frente delas. Porque ali, a dor tinha virado farol. Carla, minha filha, passou a frequentar os encontros. Um domingo chegou com minha neta no colo. Ela queria conhecer a bisa do crochê. Peguei aquela menininha no colo com mãos firmes e coração aberto. "Quer aprender a fazer flor azul?" Ela sorriu. "Quero." Peguei uma agulha pequena, colorida, e entreguei.
Com isso aqui, a gente costura sonhos. E quando o ponto erra, a gente desmancha e faz de novo. Igual a vida. Carla chorou. Mãe, eu me orgulho tanto de você. E ali, fui mãe, vó e alicerce. À noite comecei a montar um novo projeto. A Colcha da Coragem. Cada quadrado, feito por uma mulher do grupo, contaria uma frase, uma lembrança, uma superação. Quando pronta, cobriria toda na parede do salão. Irmã Clarice disse: vai virar patrimônio afetivo. E eu sorri. Porque mais do que uma colcha, era um manifesto, silencioso, de que amor que fere, cala e apaga. Não serve. E que toda mulher tem o direito de remendar a própria história, com agulha, fé e dignidade. Hoje, acordo com a luz suave da manhã entrando pela janela da Casa das Linhas Vivas. O rádio toca baixinho. O cheiro de café preenche a cozinha. Sento na varanda, coloco a colcha no colo e suspiro. Às vezes as lembranças voltam. A casa em Limeira, o portão emperrado, a viagem com medo, o silêncio de Marcos. Mas hoje essas lembranças não me pesam. São como páginas lidas de um livro que não preciso mais reler. Só agradeço por ter fechado aquele capítulo a tempo. A Colcha da Coragem ficou pronta. Colorida, torta em alguns cantos, perfeita em outros. Como todas nós. As alunas fizeram uma festa para pendurá-la na parede. Trouxeram pão de queijo, suco de caju e bolo de fubá. Rimos, cantamos e antes de colocá-la, cada uma disse em voz alta o que aprendeu ali. Aprendi a me ouvir. Aprendi a dizer não. Aprendi a não mendigar amor. Quando chegou minha vez, respirei fundo e disse: aprendi a me amar, de verdade. E isso ninguém me tira. Uma jovem chamada Júlia, de 19 anos, me pediu um espaço para ensinar crochê no bairro. Vizinho, quero começar uma casa de linhas lá também. Posso? Abracei ela com força. Deve, minha filha. Vai lá plantar o que aprendeu aqui. E percebi. O que começou com fuga, virou floresta. Hoje somos muitas. Uma rede que acolhe, sustenta e transforma. E cada fio entre nós é laço, não nó. Laço de irmandade, de reconstrução. Às vezes sonho que estou sozinha outra vez. Acordo assustada, mas logo escuto as vozes das alunas, o barulho das agulhas, e o mundo volta ao lugar. Olho para o céu, fecho os olhos e digo: obrigada, Deus, por ter me deixado cair, só para eu aprender a levantar com minhas próprias mãos. E nesse agradecimento silencioso, meu peito se enche de paz. Uma paz que eu mesma bordei, ponto a ponto, até caber em mim. Se alguém me perguntasse hoje o que é vencer, eu responderia: é escolher a si mesma. Mesmo quando o mundo inteiro nos chama de exageradas, frágeis ou velhas. Porque agora eu sei, quando a gente se ama, ninguém mais tem o poder de nos desfazer. E isso, minha filha, nem o tempo desmancha. Obrigada por chegar até o final comigo, minha querida. Curte o vídeo, comente o que achou da história e se inscreve no canal. Aqui cada história é real e transforma quem ouve.